Livro do Apocalipse, capítulo de número 4. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 4. Quantos encontraram, digam amém. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, e o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Pai, eu não sei o que Tu queres fazer hoje aqui, mas eu sei que Tu estás aqui de forma muito forte. Muito forte. Deus, que a Tua presença venha e nos quebrante esta noite. Que haja tremor e tremor diante de quem Tu és, Senhor. O que eu te peço essa noite, Pai, Deus, aviva esta obra. Em nome de Jesus, amém e amém. Essa noite eu quero trazer uma palavra sobre avivamento genuíno. Você pode dizer comigo: avivamento genuíno. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, a maior necessidade da igreja hoje em dia, neste período de pós-modernidade, é de um verdadeiro, profundo e real avivamento. Nunca o mundo esteve tão conturbado como agora. Nunca houve tanto desequilíbrio em todas as camadas e âmbitos da sociedade como agora. Nunca vivemos um tempo de tanto artificialismo, de tanta aparência como agora. Precisamos de avivamento como nunca antes. Nunca as pessoas estiveram tão materialistas e ficcionadas no chão, na terra, nas coisas de baixo como agora. Precisamos de avivamento, porque vemos cada vez mais manifestações religiosas descompromissadas e sem nenhum compromisso com Deus que é santo. Precisamos de avivamento. O que é avivamento? O pensador James Baker disse: avivamento é uma obra de Deus, por meio do seu Espírito,
através da sua palavra, que traz os espiritualmente mortos a uma fé viva em Cristo, renovando a vida interior dos crentes negligentes e apáticos. Ou seja, avivamento é uma obra extraordinária de Deus. Avivamento é uma obra magnífica de Deus. E nós precisamos de avivamento. Todavia, para se ter um avivamento, nós precisamos receber a visão do avivamento. Nós precisamos ter intimidade com Deus do avivamento. E este homem João, o apóstolo João, que é conhecido como discípulo do amor, o apóstolo do amor, ele disse que viu uma porta aberta no céu. Ele recebe de Deus uma visão. E o interessante é que esta visão que João tem é um modelo para que nós tenhamos um verdadeiro e genuíno avivamento. A Bíblia diz que ele tem uma visão da sala do trono de Deus. Sabe por que eu vou pregar sobre isso? Porque a nossa visão é visão de dinheiro, é visão financista, é visão de resolução de problemas, é visão de resolução de problemas, é visão de portas abertas aqui embaixo. E nós estamos tão ficcionados aqui na terra que precisamos hoje de um avivamento. E sabe o que é avivamento? É pensar nas coisas que são de cima, é buscar as coisas que são de cima. Ele vê o céu aberto e ele vê o que de fato nós precisamos hoje ver para termos um avivamento. Ele vê a sala do trono. Vocês sabem, em primeiro lugar, que todos os reis, eles tinham uma sala do trono deles. Aliás, os reis, eles tinham várias salas. Eles tinham salas diferentes. Por exemplo, os reis tinham uma sala do banquete, que era uma sala onde os reis se alegravam, onde os reis faziam festas. E essa sala do banquete não era uma sala pequena. Imagine um rei pequeno como Beltesazar, deu um banquete na sala do banquete e tinha 1000 convidados, fora as concubinas que ali estavam. Era uma sala tremenda. Agora imagine a sala do banquete que está reservada para mim e para você lá no céu, o tamanho dela. Quando vai se assentar Abraão, Isaque e Jacó, e nos assentaremos com Cristo para comer pão e beber vinho no reino de Deus. Salomão disse: levou-me à sala do banquete, o seu estandarte para mim é o amor. Mas os reis também tinham a chamada sala dos tesouros. A Bíblia fala de um rei que Deus exortou, porque ele mostrou a sala dos tesouros para um rei de outro país. E aquele rei levou os tesouros, porque não pode ser qualquer um que pode entrar na sala dos tesouros. Paulo foi arrebatado até o 3º céu e ele viu esta sala. Ele disse: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E ele disse: eu tenho tudo como se não tivesse, mas eu sei em quem tenho crido, que Ele é fiel para guardar o meu depósito naquele lugar até aquele dia. Jesus disse: ajuntai tesouros nos céus. Mas existe a sala do trono. E o que eu quero dizer esta noite é que não pode haver avivamento sem uma visão da sala do trono de Deus. Você pode dizer comigo: não há avivamento. Não foi fraco, diga: não há avivamento sem a visão do trono. A palavra trono aparece 230 vezes na Bíblia, 45 só no livro do Apocalipse. Tudo no céu acontece em volta do trono. Tudo que acontece na terra tem a ver com o trono. Ou seja, Deus está no trono da história. Existe um trono onde vem as decisões do universo. E em volta do trono, a Bíblia diz que existem seres viventes, 24 anciãos, multidões incontáveis de redimidos, coisas extraordinárias. E a Bíblia diz que um dia todos terão que ficar diante do trono. Se nós quisermos avivamento, precisamos receber uma visão do trono de Deus. Quando Isaías estava numa vida mórbida, o que aqueceu a vida de Isaías foi quando ele teve uma visão do trono. O que aqueceu a vida de Daniel foi quando ele disse que teve uma visão do trono. E ele disse: eu enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Eu estava espantado com a visão e senti dores em todo o meu corpo.
Nós precisamos de uma visão do trono de Deus. E o que é que nós vemos diante do trono de Deus? Por que é que nós precisamos desta visão do trono? Olhe bem para cá. Precisamos da visão do trono, em primeiro lugar, por causa da visão que o trono revela do mistério de Deus. Você pode dizer comigo? A visão do mistério de Deus. Olhe bem para cá, por favor, preste atenção. Precisamos da visão do trono, porque João diz que no trono alguém estava assentado. Escute bem, alguém assentado no trono. Isso aqui nós vemos um mistério. O trono é um lugar de absoluta indefinição, é um lugar de perplexidade teológica. Veja o que é que ele diz: Deus? Não. Ele diz quem? O poderoso? Não. Ele diz alguém. Sabe o que é que isso significa? Ele não tem palavras, ele não tem vocábulos, ele não tem adjetivos humanos para expressar quem é aquele que está assentado no trono. Ele diz que é alguém, porque o avivamento só virá quando nós recebermos uma visão profunda de quem Deus é, da sua glória e da sua majestade, que é indecifrável, que é impenetrável, que é gloriosa. O que ele vê é perplexidade. Deus é indizível, é indescritível. E ele diz que Deus é alguém. Deus está além da possibilidade de se explicar. Deus está além da possibilidade de se entender com os olhos naturais. Ele é alguém. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Deus é um ser. E Paulo diz, ele é um ser que habita na luz inacessível e que nenhum dos homens viu e nem podem ver por causa da sua glória. Isso significa que ele está tendo um cuidado com a teologia que quer prever, que quer dominar, que quer encapsular Deus e dizer, ele faz assim, ele age assim, ele trabalha assim. E o que João diz aqui é: ninguém pode prever, ninguém pode entender, ninguém pode prescrutar, ninguém pode defini-lo ou rotulá-lo. Ele é indecifrável, ele é extraordinário. Enquanto você não tiver uma visão de Deus, você não será avivado. Era por isso que os pregadores puritanos, eles pregavam sobre a glória de Deus, sobre a majestade de Deus, de um Deus que é extraordinário. Depois ele diz, primeiro ele diz que era alguém. Depois ele usa um pronome e diz esse. Primeiro ele chama Deus de alguém. Depois diz esse, que está no trono, esse. Sabe o que é que significa isso? Reverência. Tremor diante daquele que ele não sabe dizer o que é. Esse. Reverência diante do eterno. E ele diz semelhante. Ele não encontra no universo alguma coisa capaz que ele possa usar no mundo dos homens para descrever quem Deus é. Ele diz, era semelhante a uma pedra de jaspe. Sabe o que é que eu vejo aqui? Ele tem temor de querer associar Deus à criatura. Ele não quer comparar Deus com criatura. Ele diz que ele é alguém. É esse, que ele é semelhante. Por que semelhante? Porque não tem linguagem humana capaz de descrevê-lo. Ele é indecifrável, ele é tremendo, ele é cheio de glória, glória da qual o homem jamais poderá dissecar. Ele é Deus. Escute, avivamentos são sempre momentos de total perplexidade diante de Deus.
Sabe o que é avivamento? Perplexidade diante de Deus. É quando Deus faz algo que você nunca preveu, que você nunca entendeu, que você não esperava, e você diz: mas eu nunca vi ninguém fazer assim. E quem disse que Deus só faz de um jeito? Deus faz de várias maneiras e como Ele quer, porque é impossível decifrá-lo. Ele é alguém, Ele é esse, que é diferente, que é totalmente o outro. Avivamentos não são ocasiões onde Deus é definido. Não se pode definir quem Deus é quando Ele está agindo. Às vezes Ele está no vento, às vezes Ele está no fogo, às vezes Ele vem na tempestade, às vezes Ele usa uma jumenta, às vezes Ele usa uma baleia, às vezes Ele fecha a boca do leão, abre a da jumenta, às vezes Ele age na fúria do fogo, às vezes Ele fala numa calmaria. Não se dá para prever como é que Ele vem, como é que Ele vai fazer. Na Rua Azusa aconteceu de um jeito, com os irmãos Wesley aconteceu de um jeito, no dia de Pentecostes aconteceu de um jeito. Não quer dizer que aqui em Cajazeiras vai acontecer daquele mesmo jeito. Não, vai acontecer como Ele quer, porque Ele é Deus. E Ele é um ser que a única coisa que João diz é alguém, é semelhante, porque Ele é um Deus tremendo. Olhe para o seu irmão e diga: você precisa receber uma visão sobre quem Deus é. Não existe avivamento sem paixão por quem Deus é. A Bíblia diz que os apóstolos falavam em línguas estranhas, e o povo das outras nações os ouviam falar em suas próprias línguas. Sobre o quê? O texto diz que eles ouviam falar em suas próprias línguas sobre as grandezas de Deus. Desculpe se você veio aqui para cantar ou para falar sobre grandeza de homens ou de coisas de homens. Não, eu vim aqui esta noite para falar das grandezas de Deus. Aquele Deus de quem os serafins cobrem os rostos e dizem: não sou digno de olhar para Ele. Esse Deus que Daniel disse que quando o viu no trono sentiu dores e o seu corpo esteve amortecido durante dias. Esse Deus que quando Isaías disse que viu, disse: ai de mim, porque eu estou diante do Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Eu vim aqui essa noite para falar dele, que é tão indefinido que Isaías diz que Ele coloca as águas do planeta na concha das suas mãos. 2/3 do planeta Terra são de águas, e Deus coloca isso na palma das suas mãos. São 5 oceanos e 13 mares, e Deus mede isso na palma das suas mãos. O Oceano Índico, o Pacífico, o Golfo, e aí vai os rios. Tudo isso está na mão do teu Deus. Ele pesa como pó do efa em balança de precisão. Os montes, os outeiros, balança de precisão, aquela balança para pesar pó de ouro, que é coisa pequena. Para Deus pesar os montes, Himalaia, Everest, os Alpes suíços, Deus pesa isso em balança de precisão. Sabe o que é que Isaías diz sobre Ele? Que Ele é aquele que mede os céus a palmos, que Ele mede as galáxias do cosmos, os ambientes e dimensões com a palma das mãos dEle. Sabe o que é que Isaías diz? Que Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para nelas habitar. E Ele é o Deus que chama as estrelas pelos nomes, e todas elas vêm a Ele e nenhuma delas vem a faltar. A Bíblia diz que Ele é um Deus tão grande que para olhar para o céu Ele tem que olhar para baixo. A Bíblia diz que Ele é tão grande que as nações da terra são perante Ele como uma pequena gota dentro de um balde. Ele é aquele que está sentado ao redor do globo da terra, e os moradores são para Ele como gafanhoto. Ele reduz a nulidade os príncipes. Antes que os montes se formassem, antes que os montes nascessem, Ele já era, porque de eternidade a eternidade Tu és Deus. Não me diga que você está avivado porque alguém cantou elevando sua autoestima,
Não me diga que você está avivado se você está com ânimos de simplesmente vir na igreja. Não, me diga se você está avivado, se você está apaixonado por quem Deus é, pelos atributos dele, pela glória dele e pela majestade dele. Aqui existem muitos Jacós que amam a casa de Deus, que conhecem a casa de Deus. E Jacó um dia teve uma visão do trono, uma escada, e ele chamou aquele lugar, sabe de quê? De Betel. Sabe o que é que significa Betel? Betel significa casa de Deus. Tem muita gente que está tendo hoje só a visão da escada, a visão do trono, e ele está dizendo: aqui é Betel, aqui é a casa de Deus. Mas anos depois, Jacó se encontrou com o próprio Deus no vale de Jaboque. E a Bíblia diz que quando ele se encontra com Deus, que Deus o feriu, que ele sai mancando. Depois dali a vida de Jacó muda, e Jacó resolve levantar um altar. Sabe aonde? Em Betel. Só que quando ele levanta um altar em Betel, ele diz: esse lugar não se chamará mais Betel, esse lugar vai se chamar El Betel, porque antigamente eu conheci a casa de Deus. Betel significa casa de Deus, mas ele diz agora é El Betel. Sabe o que é que significa? El Betel significa o Deus da casa. Antes eu conhecia a casa de Deus, mas agora eu conheço o Deus da casa. Pergunte para o seu irmão que está do seu lado: quem é que você conhece? Pergunte para ele: quem é que você conhece? A casa de Deus? Ou o Deus da causa? Hein? Você conhece a casa de Deus ou o Deus da casa? Eu quero lhe convidar esta noite. Vamos ter uma visão do trono. Pense no trono, veja o trono, medite no trono. Sabe o que é que eu vejo quando eu olho para o trono? Eu vejo que o mundo não está perdido. Eu não vejo que o mundo está nas mãos dos demônios e que está sem direção e que não tem mais futuro. Não, quando eu olho para o futuro do mundo, eu não vejo o mundo nas mãos dos tiranos, dos opressores, dos homens corruptos. Não, quando eu vejo este Deus assentado no trono, eu vejo que Ele governa o universo. Eu vejo que nada está fora de controle. Eu vejo que a história não vai acontecer como a gente pensa. A história vai acontecer como Ele determinou que venha acontecer, porque Ele é um Deus soberano sobre a história. Não tenha medo, Deus está no trono. Deus está no trono, e é isso que eu quero que você veja. O trono está ocupado. Você pode dizer isso para o seu irmão? O trono não foi fraco demais. Diga: o trono está ocupado. Diga para o teu irmão: o meu Deus está no trono. O meu Deus está no trono. O meu Deus está no trono. Ele está no trono. Ainda que tudo pareça fora de controle, Ele está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem louvar a Ele? Quantos podem exaltar a Ele? Aplauda o nome dEle. Sabe o que é que eu vejo depois? Ele diz que viu um arco-íris. Arco-íris. Para que haja um avivamento, nós precisamos da visão do arco-íris. Olhe para cá e aprenda a Bíblia. O que é que significa a visão do arco-íris? O que é que isso significa? Graças a Deus que o pessoal do LGBT, o pessoal aí do sei lá, esse povo aí, os homossexuais, não podem zombar de nós, porque eles dizem que o símbolo deles é um arco-íris. Mas João vê um arco-íris, só que o arco-íris que João vê é de uma cor só. Ele não é colorido, ele tem uma cor só. E a Bíblia diz que era verde esmeralda. Sabe por que é que você está cansado? Porque você está olhando para muita coisa, menos para o arco-íris que está no trono. Segundo cientistas, a cor verde não cansa. Segundo os cientistas, você pode olhar para o verde e você não cansa. Vá para o campo e mora no verde. Pode olhar todo dia de manhã, você passa o dia todo olhando para o verde e acha bom. Se você ficar olhando para o branco é ruim. A cor negra também, o vermelho também. Agora olhe para o verde. Sabe por que é que você está cansado e sem prazer nas coisas de Deus? É porque os seus olhos estão noutra direção.
Porque quem olha para o arco-íris que está no trono não se cansa, porque a cor da glória de Deus é amarelo fogo e verde esmeralda. Sabe o que é que significa o arco-íris? A marca dos pactos da redenção. Diga, a marca do pacto da redenção. O que é que significou o arco-íris quando Deus fez um pacto com Noé? Deus disse: eu não destruirei mais a terra. E a prova do pacto foi o quê? Ele pôs o arco celeste. E por que é que o arco celeste está diante do trono? Sabe por quê? Porque a salvação é um dos negócios mais importantes de Deus. Tudo quanto Deus faz visa salvar o homem, visa redimir o homem, visa purificar o homem. Eu costumo dizer que a salvação, olhe para cá, é o assunto predileto de Deus. Uma igreja onde a obra do Calvário não é pregada, não é igreja, é clube. A verdadeira igreja que vai ser avivada é a igreja que vê o trono, mas é a igreja que tem uma visão da cruz, é uma visão do Calvário, é uma visão da obra da aspersão pelo sangue. O que é que significa o arco-íris? Aqueles que estão em meu Filho Jesus Cristo jamais serão destruídos, jamais serão aniquilados, jamais serão derrotados, porque eles são meu, e o pacto está sempre diante de Deus. Desde que o mundo caiu, as ações de Deus sempre foram para a salvação. Desde o pacto com Noé, o arco-íris não representava apenas a salvação do homem, mas a redenção de toda a humanidade. Sabe o que é que significa o arco-íris? Que não somente os homens, mas a criação de Deus será redimida. Romanos 8, verso 12 a 16. A criação geme e aguarda o dia da redenção. Avivamento, meus irmãos, que vem trazendo somente gritos, somente lágrimas. Avivamento que faz pular, que faz plantar bananeira, que faz falar em línguas e ter dons espirituais, mas não tem salvação, não é avivamento. Avivamentos da história é quando as almas se arrependem, confessam os pecados e caem diante de Deus e diante da cruz, dizendo: eu aceito a Jesus de Nazaré. O verdadeiro avivamento, ele tem que trazer salvação. O verdadeiro avivamento, ele se firma no pacto da redenção. Escute, olhe para cá. Você pode expulsar demônios, você pode curar enfermos, você pode realizar milagres e fazer curas, levantar paralíticos, dar vista a cegos. Isso não quer dizer que é avivamento. Sabe o que é avivamento? É Pedro olhar para umas pessoas que há poucos dias tinham matado Jesus, e ele dizer: vocês mataram o Messias, vocês mataram o Salvador. E a Bíblia diz que eles ficaram compungidos. Sabe o que é compungidos? Uma espada perfurou eles. E sabe o que eles fizeram? O que faremos nós para sermos salvos? E Pedro disse: confessem a Jesus, se arrependam dos seus pecados, e tempos de refrigério virão sobre vocês. Sabe o que aconteceu naquele dia? Quase 3.000 almas receberam a Jesus como Salvador. Avivamento não é só pulo, não é só grito, não é só histeria. Avivamento é ver vidas sendo salvas. É uma igreja que gera, é uma igreja que os pecadores vêm a ela e ouvem a mensagem da cruz e são salvos. A Bíblia diz que Filipe pregou em Samaria. A Bíblia diz que paralíticos andavam, cegos viam, demônios corriam. Sabe o que aconteceu? Que a Bíblia revela? Olhe para cá, presta atenção. A Bíblia diz que quando Pedro chegou depois que Filipe se foi, não tinha um crente salvo. Vou repetir: Filipe expulsou demônio, curou enfermo,
fez coisas tremendas, nenhum crente salvo. E a Bíblia diz que quando Pedro e João foi àquele lugar, as pessoas foram seladas e receberam de fato a salvação. Sabe qual é meu medo? É que tem gente que está aqui hoje e diz salva porque está na igreja, mas não entende nada de redenção. Meu irmão, tem gente aqui hoje que diz que está na igreja, está salva, mas não entende nada da obra expiação, da obra vicária, da obra sacrificial de Jesus do Calvário. Ele não tem nenhum tipo de sentimento, nem de atração, nem de apego, nem de amor por esta obra. Porque ele anda por conveniência e não por convicções. Porque ele anda apenas por uma aparência e emoção, e não pela convicção do que Jesus fez por nós. Se você ama, o que há com você que não se interessa por isso? Se eu estou falando uma coisa que não é de Deus, por que você então está aqui? E se é de Deus, por que você não recebe? Por que você se fecha e diz, eu não tenho interesse por isso? Tem alguma coisa estranha. Tem uma coisa muito estranha. Porque avivamento é quando a gente começa a olhar e dizer, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. É quando você se alegra, não porque o demônio sai. É quando você se alegra, não porque o cego vê. É quando você se alegra, não porque Jesus abriu uma porta de emprego. É quando você se alegra com os motivos que Jesus diz que deve te alegrar. E Jesus chegou para os discípulos, e os discípulos pulando diziam, demônio saiu, cego viu, paralítico andou. Jesus disse, ei, não se alegrem por isso, se alegrem por causa da redenção. Os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Levante a mão e glorifique a Deus. Isso é avivamento. Devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação. É você olhar para o arco-íris e dizer, estou salvo, estou livre, estou liberto, vou para o céu, vou para a glória, vou morar com Deus, nada pode impedir isso. Isso é avivamento. Sabe o que é que nós precisamos ver? Olhe para cá. Precisamos receber uma visão. Em primeiro lugar, do mistério de Deus no trono. Em segundo lugar, da redenção, o arco-íris. Mas precisamos de uma visão do juízo de Deus. Você pode dizer comigo, do juízo de Deus. Foi muito fraco, diga do juízo de Deus. Versículo 5 diz, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Percebam que sai aqui, sabe o que? Relâmpagos, trovões e vozes. Irmãos, eu vou dizer o que é que vai acontecer aqui. Isso aqui não será uma casa de massagem evangélica. Isso aqui será uma casa de mensagem bíblica. E para que aqui seja uma casa de mensagem, não de massagem, precisamos pregar sobre o juízo. Tu escuta um trovãozinho aqui e tu já fica com medo. Tu vê um relâmpagozinho ali, fica com medo. Tu escuta um barulho de madrugada e fica com medo. Imagine se tu vê aquele que está sentado no trono, diante dele sai relâmpagos, trovões. Sabe o que é que nós estamos precisando receber? Um batismo de tremor. O que foi que houve com tremor na casa de Deus? A Bíblia fala de temor, mas a Bíblia fala de tremor. Você vem para cá, fica estirado aí, chupando chiclete. Essa geração desaprendeu o que é tremor. Porque é uma geração de massagem evangélica. É só amor, Ele te ama. Ei, cuidado, que do trono tem uma redenção sim. Do trono tem um arco-íris sim, mas do trono sai trovões. E eu acho que esses trovões não é esses trovõezinhos que tem aqui não.
São trovões que tremem o céu. E vozes. O que é que a gente vê diante disso? Os juízos. Irmãos, eu estou pedindo a Deus que Ele faça aqui qualquer dia desse o que Ele fez usando Jonathan Edwards, o grande puritano Jonathan Edwards. Ele pregou um sermão chamado Pecadores na mão de um Deus irado. A Bíblia diz que a história diz que enquanto ele pregava, lendo o sermão calmamente, numa noite chuvosa como essa de hoje, a história diz que as pessoas começaram a cair no chão, a se agarrarem com os pilares do templo e dizerem: parem de pregar, estamos vendo o inferno, estamos vendo o juízo de Deus. Será que nós temos tido essa visão? Não temos tido essa visão, e por isso perdemos o temor. Pessoas cantam em pecado, pregam em pecado, vêm para a igreja em pecado, vivem em pecado e pensam que está bem. O Deus a quem eu prego é santo. Não há mais tempo para brincar, não há mais tempo para brincadeira. Veja os relâmpagos. Sabe qual é o problema? Nós não gostamos disso. Deus desceu no Monte Sinai, o povo disse: Moisés, queremos ouvir a Deus, peça que Deus venha. Deus desceu, e quando Deus desceu no Sinai, a Bíblia diz que Ele veio com relâmpagos, com trovões e com sonidos de buzina. Pam, 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 pam. Foi o que aconteceu? Nós preferimos ouvir um homem. Nós queremos ouvir homens. Moisés, fale você com Deus. Nós não queremos ouvir a Deus. Que Deus fale a você e que você fale a nós. Nós nos contentamos em ter um bom pastor para nos ensinar. Nós nos contentamos em ter um bom líder para orar por nós. Sabe por que não há avivamento? Porque o povo de hoje não quer mergulhar nas profundezas dos caminhos de Deus e conhecê-lo. Sabe por que Deus moveu quando Jonathan Edwards pregou e as pessoas caíram no chão? Porque antes de pregar, ele passou 3 dias orando com um grupo de amigos, e a oração era: Deus, coloque a eternidade nos meus olhos. Coloque a eternidade nos meus olhos. Sabe o que é que você está precisando receber? Tremor e temor. Temor e tremor. Você sabe o que é? Pergunta para o seu irmão: você sabe o que é tremor diante de Deus? Você sabe o que é tremor diante de Deus? Ei, menino, sente aí e fica quieto, assiste o culto. Os pais ensinem. Fica quieto e assiste o culto. Sabe o que é temor e tremor? Temor e tremor é o que as crianças desaprenderam e nós sabíamos da igreja católica. Quando a gente ia para a igreja católica, a mãe pegava a gente, beliscava e dizia assim: mexer, apanha. E a gente passava o culto todo parado. A missa. O padre lá, aí nós tudo. Que é sagrado. Hoje a casa de Deus, a gente pega chiclete, põe debaixo de cadeira, fica ao telefone, fica falando sobre outras coisas na hora do culto. Isso aqui é um lugar terrível. Deus está aqui, meu irmão. Eu não vim aqui para mostrar minha roupa. Eu não vim aqui para desfilar minhas vestes. Eu vim aqui porque eu quero ouvir a voz desse Deus que é tremendo. Temor. O que foi que houve com temor? Eu lembro uma vez que eu estava orando com os amigos. E eu orava mais quando era jovem, eu orei muito. E eu estava orando um dia, eu disse: eu quero ver tua glória. Eu quero ver, eu quero ter experiência. Oh, isso acabou, irmãos. Acabou nada. Que a gente vem para a igreja, a gente quer ver carne, a gente quer bênção material. Mas se você voltar a clamar e dizer: Senhor, eu quero ter visões dos céus, eu quero ter visões de coisas de cima, Deus mostra. Deus mostra.
Esses dias um pastor de Minas teve uma visão. E sabe o que ele viu? Ele viu Jerusalém e Deus dizia: olha, o relógio do mundo é Jerusalém, o Senhor está voltando. E ele viu um homem leproso, muito leproso, chegando. E ele disse que a arcada dentária do homem estava trocada. A parte de baixo estava em cima e a parte de cima estava embaixo. E o homem tinha as mãos mirradas. E ele perguntou: que homem leproso é esse com as mãos mirradas? Sabe o que foi que o anjo disse? Essa é a igreja brasileira. Ela está leprosa, com a mão mirrada, porque ela é materialista. Oferece 2 moedas para ela. Quando ele tirava a mão e que oferecia as 2 moedas, aquele homem com as mãos podres fazia ah! E ele dizia: o que são essas mãos mirradas? O anjo disse: são pastores da tua nação. E o anjo dizia: a maioria dos pastores do Brasil estão em adultério, pregando em adultério, cantando em adultério, vindo para a igreja em adultério. Ah, ele é um Deus de amor, e ele anuncia em toda parte que se arrependam. Mas ele virá, e quando ele virá no trono, ele não virá mais como Salvador, mas como juiz. E ele disse: mas anjo, o que é os dentes de baixo em cima? Os dentes de cima embaixo? O anjo dizia: sabe o que é? São as estrelas evangélicas do teu país. Cantores que estão se tornando milionários, ricos, que cantam e cobram cachês exorbitantes para cantarem nas igrejas. Eu irei visitá-los. E ele olhou e viu uma cadela, uma cachorra leprosa e no cio. E sabe o que ele disse? Que o homem, quando viu a cachorra leprosa, manteve relação sexual com ela. E ele disse: que é isso? E o anjo disse: igrejas da tua nação estão mantendo relacionamentos com demônios e pensam que estão servindo a Deus. É as igrejas do show, é as igrejas da curtição, é as igrejas das brincadeiras, é as igrejas do show gospel. Deus irá visitar isso, porque a igreja que vai subir é uma igreja que teme e que treme diante de Deus. Eu lembro quando eu era jovem ainda, eu clamei tanto por Deus uma certa noite, que quando Deus veio, foi tão assustador que eu e os 4 jovens abrimos os olhos na mesma hora. E eu fiquei com tanto medo, eu fiquei tão assombrado, porque não pense que quem chega na presença de Deus fica. Jacó chegou e saiu. Ai, ai, ai. Daniel disse: eu vi e meu corpo está cheio de dores. Isaías viu e o anjo pegou um atenaz e queimou a sua língua. João, quando viu, disse: caí como morto. Por que você espera quando chegar na presença dele ficar só se arrepiando? Oh, que eu estou sentindo um negócio tão bom aqui. Eu sei que a presença de Deus é boa, mas ela é também terrível. Ela também gera temor. Você olha para ele e diz: a partir de hoje eu vou andar diferente, porque meu Deus é santo. Sede santo, como santo é o vosso Deus. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. E sem santidade ninguém verá ao Senhor. Avivamento traz alegria e prazer, mas temor e tremor. O juízo divino não são mensagens de massagens, mas mensagens. A igreja não pode ser uma casa de massagem espiritual. Ela é um lugar da gente cair diante da glória de um Deus tão tremendo. Sabe o que é que a gente precisa em quarto lugar ver? A gente precisa de uma visão do fogo do Espírito. Aleluia. Quem gosta de fogo aqui, diga amém.
Ou tem alguém aqui que é como o cachorro do ferreiro? Vocês já viram o cachorro do ferreiro? O ferreiro está trabalhando lá com aquele ferro, aí fica caindo aquelas brasas, o cachorro fica embaixo, sai fogo, sai fogo. Tem crente que é assim, é o fogo caindo, ele sai daqui fogo. Eu não gosto de fogo não, eu não gosto dessa zoada não, eu não gosto desse grito não, eu não gosto desse barulho de glória a Deus e aleluia não. Meu irmão, se não gostar disso, vem para o lugar errado, porque aqui é a igreja do glória a Deus, do aleluia e do povo do fogo. Ou não? A Bíblia diz que no céu tem fogo. O verso diz que ele vê ali 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Pergunta para o seu irmão aí, tem fogo aí, meu? Tem fogo aí? Tem? Então pergunta para ele, por que tu está com sono, se tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem? E por que tu não se interessa? Porque eu estou pregando Bíblia, por que tu não se interessa? Quando se tem fogo, irmão, a gente se interessa pelas coisas de Deus. Quando não se tem fogo, a gente fica no culto. Essa irmã está gritando muito, grite mais, irmã, no pé do vidro dele. Desse boneco de neve, grite. Igreja que é a igreja genuína, ela tem o Espírito de Deus e ela tem fogo. A Bíblia diz no Salmo 97, verso 3, eu estou correndo, diante dele vai um fogo que consome os inimigos em redor. Sabe o que significa isso? Isso aqui está cheio de demônio ao redor. Mas quando a igreja tem fogo, o demônio não entra nela. Aleluia. Quando a igreja tem fogo, o diabo diz, eu não posso entrar lá. Sabe o que é que o diabo gosta, irmãos? Olha para cá. O diabo gosta de um povo frio. Pregador muito bromar. Lagando, falando bonito, sem graça. Sem ousadia. Aí o diabo faz o que quer, pinta e borda. Mas quando a igreja tem fogo, o diabo diz, eu não posso entrar ali. Porque ali tem a plenitude do Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor essa noite. Sabe o que é que Daniel disse? Olhe para cá. Daniel 7:9. Olha o que Daniel disse. O seu trono era chama de fogo. Ah, meu irmão. Uma coisa eu posso dizer a você, quem quiser e não gostar de fogo, fique por aí mesmo. Eu não, eu vou seguir a presença de Deus e é fogo. E ele diz que tem o quê? Estes seres, além de 7 tochas, eles estão cheios de olhos. Pela frente e por trás. O que é que isso significa? Sabe qual é o grande problema das pessoas nos cultos? É que a gente está aqui, mas se alguém passar a gente, se alguém falar com a gente, se bater alguma coisinha, a gente perde a visão da mensagem do trono e das coisas de Deus. Sabe por que estes seres estão cheios de olhos? Pergunte para o seu irmão, por que eles estão cheios de olhos? Sabe por quê? Porque para onde quer que eles vá, para onde quer que eles andem, os olhos dele tem que estar no trono, tem que estar no trono, tem que estar no trono. Se virar para cá, ele está olhando para o trono. Se virar para cá, está olhando para o trono. Meu irmão, para onde quer que você vá, não perca a visão do trono. Avivamentos são marcados pelo fogo. O que é que esse fogo significa? Vocês já cansaram, mas escutem. Purificação. Quando o fogo de Deus está na igreja, irmãos, Deus está tratando pecados aqui. Tem gente que diz, o que é que está acontecendo aqui hoje de noite? Você pensa que não está, mas está acontecendo tanta coisa aqui dentro. Tem tanta coisa escondidinha. Mas cuidado, que ele tem olhos por todo lado. Quem é que pode se esconder dele? Quando a igreja tem fogo, tudo é queimado. A mentira é queimada, o roubo é queimado, o pecado é queimado. Avivamento é um Pentecostes, às vezes sem pentecostalismo.
Porque o pentecostalismo está acontecendo muitas vezes sem Deus, é só agitação humana. E eu estou dizendo, Deus, eu quero um Pentecoste sem pentecostalismo, porque um Pentecoste sem pentecostalismo é melhor do que um pentecostalismo sem Pentecostes. Porque pentecostalismo é cultuar o pentecostalismo. E o Pentecostes é quando a gente cultua a Deus e a sua palavra. Avivamento é fogo, paixão, ardor, vontade por Deus. Mas em último lugar, deixa eu correr, ele diz que vê mais alguma coisa diante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e em volta do trono seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Diga comigo, como que mar de vidro. Sabe o que é que acontece quando o avivamento chegar? Haverá verdade de Deus e transparência. Sabe o que é que significa esse mar como cristal? Transparência. Diga comigo, transparência. Ei, olha para o teu irmão e diz, transparência. Mar como cristal. Infelizmente, não se pode dizer o mesmo sobre o trono da política no Brasil, né? Porque se o de Deus é o mar de cristal, no Brasil é um mar de lama. O trono da política do Brasil não é mar de cristal, é um mar de lama. O Brasil está na UTI. Acabou-se o Brasil, irmãos. Acabaram. E o povo vai ver a crise, vai vir guerra, confusão. E sabe onde é que vai estar o refúgio? A gente tem que começar a se preparar. Olha para os irmãos e diz aí, se prepara, obreiro. Se prepara, olha para o irmão e diz, se prepara. Se prepara, vocês vão acompanhar o povo mais deprimido da história, o povo mais triste da história, o povo mais em crise da história. Os psicotrópicos não vão resolver, os médicos não vão resolver, os doutores e a medicina não vai resolver. Só quem vai poder resolver é uma igreja cheia do Espírito de Deus e que prega o Evangelho. O trono de Deus, o mar é cristalino. O do Brasil é de lama. Eu estou revoltado, irmãos, com o que eu estou vendo no Brasil. Trono da política brasileira. E nós somos os bobos da corte. Sabe o que é que a Bíblia diz sobre o trono de Deus? 89:14. Justiça e direito são a base do seu trono. Sabe o que é avivamento? É transparência. É quando a minha vida se torna transparente, não tem nada escondido, não tem falcatrua. Alô, tem alguém aqui ainda na linha? Pois tira aquela gambiarra da TV a cabo que tu comprou, que é furto. Aquele negócio que tu comprou por R$3 e está vendendo por 10, isso é pecado. Não, foi 50, por isso que eu estou vendendo por 60. Foi não, mentira, foi 20. Alô? Tá doendo? Tá. E nem se apresse que Deus mandou chuva. Irmãos, a base do trono de Deus é verdade. Cristianismo não é uma religião apenas de emoção, mas de princípios, de verdades. E o cristão deve ter uma vida cristalina. Nada oculto, nada escondido. Olha aqui, a Bíblia fala de Ananias e Safira. Chegaram para Pedro e disse: Pedro, nós vamos vender nosso terreno. Pedro, vamos vender, vai dar um dinheiro bom, a gente vai dar metade para os apóstolos distribuírem para os pobres.
Aí chegou o dia lá, entrou Ananias. Oi, Pedro. Pedro disse: oi, Ananias. Tudo bem? Tudo. Vendeu o terreno? Vendi. E ele vendeu por 100, vamos dizer. Foi 100. Quanto foi? Pedro disse: quanto foi? Ele disse: foi 50. Tome 25. Pedro olhou e disse: tu não mentistes a homens. Irmão, isso é tão sério. Isso é tão sério. Pedro disse: está querendo mentir a Deus. Ó, virou para trás e morreu. Depois de algum tempo, lá vem a esposa dele, Safira. Eita, que eu vou para o shopping. Vou fazer muitas compras. Oi, Pedro, tudo bom, apóstolo? Tudo bom, infeliz? E aí, venderam o terreno? Não vi o Ananias, não está por aqui um Nani, não chegou o Nani, não. Ah, ele está por ali por fora, ali na calçada. Quanto foi o terreno? Foi 50. Tu também entrou na dissimulação? Eis ali os pés do teu marido morto. Ela, ó, puf, caiu para trás, expirou. Irmãos, um irmão pregou que era espirrou. Não é espirrou, não é expirou. E morreu. É sério ou não é? É sério ou não é? Aí Paulo diz: eis a razão porque há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem na igreja. Não se examinam. Ceia de todo jeito. Vem para a igreja de todo jeito. Participa da comunhão de todo jeito. Vigia, crente. Aí ele vai mais além. E ver um ser, escute isso aqui, vou terminar. E ele diz que é semelhante ao leão. O segundo é semelhante ao novilho. O terceiro tem rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Para haver avivamento, eu preciso de uma visão do Evangelho e da multiforme graça de Deus. Você pode dizer comigo: eu preciso. Bora, maltrata essa carne velha, irmão. Vamos, diga: eu preciso de uma visão do Evangelho. Ele vê um ser que tem rosto de leão. Imagina tu vendo isso aí, hein? O outro ser tem rosto de boi. O outro ser tem rosto de homem. E o outro tem rosto de águia. O que é que isso representa? Em primeiro lugar, a multiforme graça de Deus. Ele opera de muitas formas e de muitas maneiras, mas representa o Evangelho. O homem com rosto de leão é o Evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como leão da tribo de Judá. O rosto de boi é o Evangelho de Marcos, que representa Cristo, servo. O homem com rosto de homem representa o Evangelho de Lucas, que apresenta ao mundo grego o homem ideal da antropologia, Jesus. E o rosto de águia, Evangelho de João. Jesus é o homem Deus e é o Deus homem. Diga aleluia. Isso representa Evangelho. Irmãos, igreja tem que pregar Evangelho. Nós queremos um avivamento aqui em Cajazeiras. E sabe o que é bom? Eu acredito que Deus começou. Deus está despertando os ministros de louvores, os pregadores. Está despertando a mim como pastor e vários crentes da igreja para buscar isso. E Deus vai fazer. Porque sabe como é que se manifesta o avivamento? Olhe para cá. Com a verdadeira adoração. Diga comigo: com a verdadeira adoração. Fique de pé agora em nome de Jesus. Pense no que eu falei, irmão.
Pense no que eu preguei. Olha o que ele diz: estes seres não têm descanso. Já ouviu isso aqui? Não tem descanso. Olha para o seu irmão e diga: está cansado? Diga para ele: no céu não tem descanso. Se aqui está o friozinho bom, aí você fica. Lá não. Lá você não vai nem cochilar. Olha o que ele diz: de dia e de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Adora, igreja, levante a mão e adora. É bíblico mandar adorar a Deus, é. A Bíblia diz que durante a tribulação vai descer 2 anjos com o evangelho eterno na. Não adorem a besta. Eu sinto a presença dele aqui. Vamos adorá-lo. Aleluia. Está sentado. Vamos cantar como eles cantam lá. Vamos lá. O arco-íris e multidões, multidões, multidões. João viu multidões de todos os povos, tribos e línguas. Sabe qual é a igreja avivada? É a igreja que é preparada para o.
Não é para a terra não, é para o céu. Você vai para lá. Você precisa saber mais do lugar que você vai.